Qual foi teu primeiro contato com surf? Meu primeiro contato com surf foi muito novo. O que aconteceu, na verdade, na minha carreira foi... com 5 anos, meu pai me ensinou a pegar onda. Eu fiquei em pé na prancha. Também? Pegava onda. Ah, é? Eu conheço ele? A gente conhece, cara. Garibaldo ali do Recreio, do campo do Recreio. Caramba, que legal, cara. Não, porque eu não sabia, né, que a gente se conheceu pequenininho, ele que te botou para pegar onda? Ele que me botou para pegar onda. Aí eu peguei onda ali com uns 5 anos de idade. No Recreio? No canto do Recreio. Aí eu fiquei em pé. E aí, logo depois, ele se afastou do surf. Ele começou a ficar ligado mais em cavalo, essas coisas assim. Que é uma outra paixão minha. Que ele me botou na minha vida, assim, mas é uma outra paixão que eu tenho. E aí eu comecei muito mais pro cavalo, e pro aras e tudo mais. E acabei meio largando o surf. Quando foi uns 10 anos de idade, que eu fui lá na tua escolinha, que o Fabiano, que era da sala do Eric... No Santo Agostinho também? O Eric, teu filho, ele era da mesma série que eu, mas por causa do nome, CE, e o meu é P, ele era da turma B e eu era da turma D. Só que a gente se encontrava no recreio e tudo mais. Mas o Fabiano foi que me levou na escolinha lá, botou uma pilha, falou, vou lá na escolinha, vou fazer escolinha lá na escolinha do Rico. Porra. E antigamente a tua escola era referência, né? Só tinha praticamente a sua, e depois teve a do Iana no recreio. E grandes campeões, né? O Fio começou comigo, né? O Guga, filho do Abílio, o Betinho, inúmeros surfistas, né? Na época era referência mesmo, eu lembro. Então, aí eu fui, e aí tocou o mosquitinho ali e falou, cara, é isso que eu quero. Só que pra minha mãe era mais fácil me levar no recreio. Então eu acabei indo depois pra escolinha do Iana. Pô, Iana é meu camarada. Ontem até eu tinha 10 roupas de borracha lá em casa, eu dei a metade pro Zuca e a metade pro Iana. Agora estou reunindo, tem umas 10 pranchas lá que eu estou dando a limpeza, eu dou para as escolas, que é uma forma de poder ajudar. Claro, pô. Né? São caras que fazem um bom trabalho. Então, aí eu fui lá na tua escolinha, aí tocou esse mosquitinho, não, quero voltar a pegar onda. E eu já era tirado, assim, eu lembro que eu cheguei lá na tua escolinha, o cara, tu já surfou? Eu, só tinha surfado uma vez na minha vida, 2, assim, sei lá. Tinha surfado um pouquinho com 5 anos ali. Aí, sei, entrei, pulei no mar, passei a remar e tal. E aí, veio uma onda, fiquei em pé e tal. E aí depois comecei a surfar direto. Só que quando eu tinha 10 anos, o Eric... Aí tinha o Jerônimo Vargas, né? Os moleques já estavam competindo já desde os 7 anos. Dos 6, 7 anos, sei lá. Os moleques competindo desde muito novos. Então eu tava um pouco atrasado ali. Mas pegou rapidinho. A minha evolução, ela foi dos 10, 11 anos ali até os 16, 17 anos, assim, que eu comecei a ter um destaque muito grande. Foi que eu comecei a competir os campeonatos, ficar ali em quarto. Primeiro eu nem chegar na final, aí depois comecei a... Se destacar. Na categoria mirim ali, eu comecei a ficar em quarto, aí terceiro, segundo. Comecei a ganhar uma etapa ou outra. Aí com 15, 16, comecei a ganhar várias etapas. E aí essa foi a minha evolução, assim. Mas eu comecei um pouco atrasado ali, porque os moleques já estavam da minha idade, já estavam competindo um pouco antes de mim. Eu me lembro que eu moro ali no Recreio no Mar-a-Mar, né? E eu me lembro que você ia sempre lá na rua, ia lá em casa também, né? Eu namorei uma menina do Mar-a-Mar. Aí o caminho era passar em frente à sua casa. Passar pela... Ô, Rico, fala Pedro, né? E aí, hoje, quantos anos fazem isso? Sei lá, quase 20 anos, né? Isso faz... 19 anos. Long time, né? Um tempo longo, né? E o que eu acho legal, que eu via você passar assim na rua e para mim tu continua o mesmo cara, um cara simples, assim, comunicativo, se dá bem com todo. Não, parece que foi ontem passando ali na rua. Parece que foi né? ontem mesmo. E tu não mudou nada, por sinal. O Rico tem desde que eu sou criança, o Rico tem a mesma cara. Exatamente. Fiz 71 semana passada, né? É legal que eu tô... Mas desde os 50 tá parecido, assim. Não mudou muita coisa, é que eu durmo numa... Tinha o bigode. Caiu, peguei uma onda. Caiu o bigode. Porra, caiu o bigode. Na verdade, o bigode... Rico era a referência do bigode. Esse bigode aqui tinha muita história. Mas ver as fotos tuas, cara, eu acho muito maneiro que... Volta e meia, né? Que, no mundo do surf, pra quem não tá assistindo aí, a lenda do surf, Rico... E aí, a gente, sempre que eu via alguma coisa sua antiga, aí tinha seu bigode, tá ligado? E era uma coisa até que a gente brincava entre os moleques.
cadê o bigode? Tal, não sei o quê, cadê o bigode? É legal porque eu fico feliz assim de ainda estar com a idade avançada, estar pegando onda, fazer muitas amizades. E o podcast... mas a galera te respeita muito, todo mundo surf, todo mundo. Esse podcast é muito legal, que eu gosto de trazer pessoas interessantes para cá, contar histórias legais. Então, tu tem história, né? Eu tenho que tomar até cuidado, senão eu entrevisto você e conto a minha história. Eu tenho que... A produção aqui fala... Pô, segura a onda aí, né? Falar nisso aí. Mas, cara, você foi uma referência. O que eu acho legal, assim, é você, hoje em dia, tipo, depois que... Para um brasileiro, vamos botar assim, né? Porque sempre rolou esse preconceito muito dentro do mundo do surf com os brasileiros. Isso é uma realidade. Você provavelmente sofreu isso também. Eu sofri muito. E assim, quando o Medina foi campeão mundial, isso abriu as portas para os atletas de surf transcenderem muito o mundo do surf e fazerem outras coisas fora do mundo do surf. Ter outros patrocínios fora do mundo do surf. Mas até então, isso era muito difícil. Poucos caras fizeram. E você foi um dos primeiros a fazer. Isso é uma realidade. Isso é uma referência. Tipo assim, antes do Medina, quem foram os caras que conseguiram transcender o mundo do surf? Você, o Burle, o Heraldo, né? A Maia... Sabe? Que uma coisa é você ser campeão, outra coisa é você passar daquele estágio. Ser campeão, muitos foram antes. Muitos são, assim, né? Muitos são. Mas poucos caras transcenderam o mundo do surf. E você foi um cara que, no Brasil, quando você foi a geração antes da do Burle, né? Então você, assim, no Brasil, quando eu era moleque, que é o surfista e tal, não sei, quando você, alguma outra pessoa... ia falar sobre o surf, falava o Rico de Souza. Era uma referência de ser um surfista famoso fora do mundo do surf. No Brasil. Obrigado. Isso é muito legal. Porque depois o Burle conseguiu fazer isso também com o Heraldo. A Maia conseguiu fazer. E eu acho que eu consegui fazer também. Isso com maestria. Antes mesmo do Medina. Né? Aí veio o Medina, que abriu muitas portas também, porque foi o nosso primeiro campeão mundial, né? Caraca! Foi emocionante, né? Aquele momento, né? Pô, a gente tem um campeão mundial. Como você falou, antigamente a gente tinha muita pressão dos havaianos, né? Assim, total. Depois da galera competir com os australianos também, né? E quando o Brasil, o Medina, o Mineirinho, agora... O Mineirinho foi um que abriu muito... Assim, o que as pessoas falam assim... o Medina... foi campeão mundial. Mas, cara, pro Medina... Ser campeão, uns outros caras já estavam cultivando. Foi pavimentada isso muito antes, com Vitor... Desde os caras mais antigos, mas eu tô falando assim, que eu assisti, Vitor Ribas, Peterson Rosa, Neco Padarates, Teco Padarates. Fabinho Gouveia. Pô, Fabinho Gouveia é um dos principais, por sinal. O Fabinho e o Teco foram disputar o Mundial de Porto Rico, né? Eu fui vice-campeão do mundo em Porto Rico no longboard e o Fabinho foi campeão do mundo, né? E aí saiu com o Teco pela Hang Loose, surfando pelo mundo e sendo os embaixadores, né, do Brasil. E aí que eu acho que o Brasil começou a ter mais visibilidade e se concretizou com essa nova geração que está brilhando, né? Não, então, e aí o Medina foi o cara que realmente arrombou a porta. Pum! Caraca, campeão mundial. A palavra que você usou foi boa, arrombou, né? Ele arrombou a porta, a verdade é essa. Campeão mundial, mas assim, campeão mundial surfando muito. Ele já teria sido campeão mundial num ano antes, porque ele entrou tava tendo aquele corte do meio do ano. E aí ele entrou no meio do ano, ganhou 2 etapas até o final do ano. Então se aquele ano tivesse entrado no começo, ele já teria sido campeão mundial. Ganhado. Então assim, e até hoje, né, uma referência e tudo mais. Aí tem Filipinho, Ítalo, outros que também fazem com maestria, foram campeões mundiais. Mas o surf hoje em dia saiu desse lugar e virou realmente, tipo, uma referência de esporte no Brasil. No mundo, né? Assim, porque no Brasil... As crianças, tipo, crescem, putz, eu quero fazer o quê? Quero pegar onda. Antes era só o futebol, né? Que tinha... Era futebol, aí também teve uma geração, assim, um pouco do Guga. Porque isso que é muito legal, alguns caras que transcenderam os próprios esportes e conseguiram fazer o brasileiro ter paixão por outras coisas também. A não ser o futebol. Então, assim, quando apareceu um Guga... Isso que eu acho maneiro do esporte é quando apareceu o Gustavo Kirten. Que pega onda também, né? Pega onda. De Floripa, né? Então, ele não é um cara só que apareceu e foi um campeão do esporte. Ele foi um cara que ele abriu portas para várias crianças quererem fazer aquele esporte.
Isso é muito maneiro. Então o Medina, né, o que o Medina causa nas crianças também é isso. Ele fazia várias crianças que de repente que iriam por normalidade no Brasil. Desculpa, tô meio gripado. Isso, não tem problema nenhum. Mas não queria faltar a entrevista, então vim gripado mesmo. Mas assim, ele fez várias crianças que normalmente começariam a surfar não, a jogar futebol, quererem surfar por causa dele, porque ele foi campeão mundial, porque ele transcendeu o mundo do surf. Porque ele saiu no... É um exemplo, né? Ele saiu no Faustão, ele saiu no programa do Luciano Huck, ele saiu, começou a sair em todos os lugares, começou a ter patrocínio, ficou milionário com o surf. Então isso é muito maneiro. E poucos caras fizeram isso em poucos esportes, fora o futebol no Brasil, né?